Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz com o Senhor? Levante suas mãos, queridos. Reconheça a presença dEle nesse lugar. O Deus do impossível, o Santo para sempre, está nesse lugar. E quando Ele está presente, coisas extraordinárias acontecem. Oh Pai, nós te rendemos graças. Te rendemos graças, Senhor, pela Tua santa presença nesse lugar, pelo Teu poder extraordinário. Obrigado, Senhor, porque Você é um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus real, um Deus poderoso. Nós reconhecemos a Tua presença, o Santo das nações, o Deus Todo-Poderoso, o que nunca perdeu uma batalha. Oh, o Deus que está em lugares que nós não conseguimos enxergar, o Deus que opera enquanto dormimos, o Deus que trabalha enquanto descansamos, o Deus que não falha. Oh, Santo, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia. Aleluia! Santo para todos sempre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: o Todo-Poderoso está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, grupo de música poderoso, ungido, abençoado. Que coisa linda. Pode sentar, meu irmão. Que coisa boa estar de volta, meu Deus do céu. Era uma viagem, passei uma semana, ficou 2 semanas e não sei quantos dias. Meu Senhor, meu marido todo empolgado, descansando. Eu quero voltar, eu quero ver meus meninos, eu quero ir para casa. Não deixava ele ver eu dizendo isso muito não. Mas foi maravilhoso, a gente descansou. Foi um presente que nós recebemos e foi uma bênção, né? Mas é muito bom estar de volta. Eu cheguei na sexta-feira de manhã, desarrumei as malas, fiquei com as crianças. No sábado de manhã já viajei e já voltei direto do aeroporto para cá, para a igreja, porque nós temos algo da parte de Deus para compartilhar com o seu coração, amém? Glória a Deus. Deus colocou um tema no meu coração e o tema dessa noite é portas abertas. Existem portas de Deus para a tua vida, existem coisas extraordinárias. Isso é um tema bem longo, talvez eu faça 2 ou 3 ministrações sobre esse assunto. Mas hoje à noite nós vamos começar, diga, vamos começar.
E nós vamos falar nessa noite sobre 3 portas específicas, que Deus, na verdade, Ele trabalha nesse sentido. E Ele vai, amados, abrir de uma forma extraordinária. Ele já tem aberto essas portas, mas elas vão ficar cada vez mais escancaradas. A primeira porta, eu quero que você abra lá em Colossenses, no capítulo 4. Colossenses vai falar... É uma carta de Paulo. E a Bíblia vai falar sobre um desejo, uma oração que Paulo pedia para que essa igreja fizesse, a fim de que uma porta fosse aberta. E Colossenses no capítulo 4, no versículo 3, a Bíblia vai falar assim... Não, vamos ler a partir do 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta ao Evangelho, ou à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Paulo aqui estava falando sobre a igreja orar, sobre a igreja se posicionar, sobre a igreja buscar o Senhor, para que portas para o Evangelho fossem abertas. E eu quero te dizer, amados, o nosso papel como igreja, existem portas que Deus vai abrir por intervenções. Deus vai abrir, de uma maneira extraordinária, sem que você espere. Mas a grande maioria das portas que vão ser abertas, elas vão ser abertas por meio da oração. Portas que são para você, portas que são para o avanço do Evangelho, portas que são para a tua família, mas você precisa se colocar diante dessa porta. Às vezes, amado, você está esperando chave chegar, e Deus está dizendo, a chave chama-se oração. E aqui Paulo estava dizendo, eu estou crendo que portas vão se abrir, mas eu estou pedindo para que vocês orem, para que as portas para o Evangelho se abram nessa região. E eu tenho, amados, uma mensagem de Deus para a igreja essa noite. Deus, amados, eu vou falar sobre 3 portas. A primeira porta é a porta para o Evangelho. Deus quer escancarar a porta para o Evangelho nessa região, na nossa nação. E nós como igreja vamos orar de maneira incessante para que essas portas se abram. Portas, amados, para o Evangelho, em lugares que o Evangelho ainda não entrou, em lugares que há resistências, em lugares que as pessoas não querem. O Evangelho vai entrar, vai mudar, vai sacudir, vai abalar. Quando Paulo estava orando e pedindo para que a igreja orasse sobre essas portas, na verdade ele estava falando que a igreja deveria se posicionar para que acessos fossem liberados. Eu quero profetizar, amados, sobre essa cidade, acessos sendo liberados para a ministração do Evangelho de maneira extraordinária. Ele estava dizendo, orem, igreja, para que acessos para a palavra sejam liberados. Outra coisa que ele pedia, quando ele dizia, orem para que portas para o Evangelho se abram, ele estava dizendo, portas de acesso, portas de favor. Haverá favor nesses dias para que o Evangelho entre. Amados, pode haver resistência, pode haver perseguição, pode haver, como dizia minha avó, o diabo a 4. Já ouviu essa expressão? É aquela resistência. O inferno todinho se levantando para dizer não vai acontecer. Mas quando a igreja ora, amados, não tem porta que fique fechada. Haverá, essa é uma primeira porta que vai ser escancarada. Haverá acessos e haverá favor para o Evangelho esses dias, de uma maneira extraordinária, como houve na igreja primitiva, como houve durante todo o tempo enquanto a igreja orava.
Eu quero que você grave isso no coração. Portas para o Evangelho sendo escancaradas. E como igreja, você está sendo convocado nessa noite. Deus vai abrir muitas portas. Nós vamos falar sobre 3. E a primeira que você vai orar para que se abra de uma maneira extravagante é portas para o Evangelho. Favor, acesso, liberações. Vai parecer que é uma mesa que você vai sentar para conversar com pessoas. Mas quando você menos espera naquela mesa, perguntas vão ser feitas. Assuntos vão ser comunicados. E de repente, uma reunião que parecia uma reunião de mulheres, uma reunião que parecia uma reunião de negócios, uma reunião que parecia uma reunião de trabalho, vai ser uma porta aberta para a liberação do Evangelho. Fique atento. Deus vai te colocar em mesas. Deus vai te colocar em ambientes. Deus vai te colocar em lugares que vai parecer que é comum, mas é uma porta para o Evangelho. Porque as orações vão abrir estas portas. Diga: portas para o Evangelho. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios. Esse tempo está errado, tenho certeza. A parte do louvor que eu estava cantando aqui não cantou não, viu, meu irmão? Vamos lá, 1 Coríntios, aleluia, 16, 9, vai dizer assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há com ela muitos adversários, e vão se abrir portas. Mas muitas pessoas vão se levantar quando essas portas se abrirem para impedir. Mas amados, a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus abriu, não importa, não vai fechar. Uma grande porta foi aberta. Diga: a porta para o Evangelho não é pequena, não é discreta, não vai ficar escondida. Ei, mas nós não vamos pregar caladinhos, escondidinhos. Vai ser escancarado. É uma grande porta. É porta de favor, de conselho, de acesso. Portas para o Evangelho. E quando eu estou falando isso, eu estou dizendo: ore em favor dessas coisas. Como Paulo enviou a carta aos Colossos dizendo: eu quero que vocês orem para que o acesso a mais. E quando você ora para que portas para o Evangelho se abram, você está orando para que aquele seu parente que você pensa que tem que dar 10 livros, 20 convites, às vezes uma pessoa que você menos espera chega lá, saiu para comprar uma carne, saiu para procurar um emprego, e uma porta para o Evangelho é aberta e alcança o coração dessa pessoa. Essa é uma convocação de Deus para essa igreja, para você que me assiste. Ore por portas para o Evangelho. A segunda porta, Gênesis 28. Aleluia. Gênesis capítulo 28. Versículo 10: e Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Diga: ali mesmo. Era um lugar inusitado, não era um lugar preparado, era um lugar que tinha. E ali mesmo ele usou o que tinha e ele descansou. Amados, vão ter situações na sua vida que você vai estar esperando algo muito extraordinário, mas vai ter momento que você vai ter que parar e descansar ali mesmo. O que é descansar aí mesmo? O ambiente não é favorável, a situação não é aquela que eu estava crendo, mas ali mesmo eu vou pegar o que eu tenho, eu não vou me preocupar e eu vou
descansar. A gente vai voltar para esse tema já já. A Bíblia diz que ele ali dormiu, sonhou, e eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Ali mesmo, no meio do caminho, ele achou que era só um lugar de descanso. Deus está dizendo: esse lugar eu estou te dando agora. Uma escada desceu do céu. Só desce escada, amados, para lugares abertos. E a Bíblia vai dizer aqui nos versículos seguintes, vamos lá no versículo 15. Diz: eis que eu estou com você e te guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra o que prometi. Diga: Deus não abandona até que cumpra tudo que prometeu. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A segunda porta, portas para o sobrenatural. Porta onde liberações divinas vão acontecer. Porta onde coisas que a sua mão, a sua capacidade, a sua habilidade não conseguem chegar, mas uma porta vai se abrir e vai liberar acesso para milagres, coisas extraordinárias, sobrenatural. Ele descansou em uma terra, e a Bíblia diz que ali mesmo, naquela terra, o Senhor o visitou e disse: eu estou... Amados, a Bíblia diz que desceu uma escada e anjos começaram a subir e descer. É a mesma passagem que está lá escrita em João capítulo 1, versículo 50 a 51, que vai dizer que quando Jesus viu Natanael e olhou ele de longe, ele estava meio desacreditado que ele podia ser o Filho de Deus. E quando ele é convidado pelo seu amigo para ver Jesus, ele disse: não pode ser Jesus, não pode ser o Messias, alguém que vem de um lugar como esse, tão comum, um lugar tão natural, não pode ser o Messias. E a Bíblia diz que quando ele estava de longe, Jesus começou a falar coisas acerca do coração dele, coisas íntimas, coisas que só alguém muito cheio de Deus podia saber. E ele começou a dizer, e Natanael se admira com aquilo e diz: meu Deus, realmente é o Filho de Deus, é o ungido. E ele diz: por que eu disse essas coisas, você está crendo? Eis que você verá, Natanael, porta aberta e anjos dos céus subindo e descendo. Ele estava dizendo: eu estou para liberar coisas muito maiores. Ele estava dizendo: não se admira com isso. A porta que eu estou abrindo são portas de sobrenatural. Você tem que nutrir dentro de você uma fome insaciável diante do Senhor, para que Ele sempre te surpreenda. Eu sou sempre muito grata por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, mas eu estou sempre como aquela pessoa que está nutrindo expectativa. Deus vai fazer mais, Deus tem mais, Deus está pronto para liberar algo. Eu preciso estar atento, eu preciso me preparar, tem algo novo chegando. Portas dos céus abertas, lugares antes comuns, sendo encharcados da presença de Deus. Ele disse: ali mesmo, parecia um lugar comum. Aqui mesmo vou pegar uma pedra, vou fazer travesseiro e vou dormir. E a Bíblia diz que ele dormiu, acordou, e quando tudo aquilo aconteceu, ele diz: o Senhor está aqui. E eu nem sequer tinha percebido. Eu oro, amados, para que esses dias, coisas que estão acontecendo no reino do Espírito, que você não está nem percebendo, seus olhos se abram e você não deixe as oportunidades passarem. Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que os discípulos estavam no caminho de Emaús,
se afastando do lugar onde deveriam estar e permanecer, estavam saindo do lugar. Tem gente que está aqui e que está saindo de posições que Deus disse que não podia sair. Tem gente que está aqui e sabe o que deve fazer, sabe onde deve estar, sabe quais escolhas fazer, mas tem se afastado, porque ele está esperando sentir, porque está esperando ver, porque as coisas aparentes não estão como você esperava, e Deus está dizendo para você: volta para o lugar. Ele está te visitando no caminho, mas não é para você continuar em direção ao destino que você estava tomando. Ele está te visitando no caminho para abrir os seus olhos e dizer: volta para o lugar da obediência, volta às práticas daquilo que você sabe que tem que fazer. E os discípulos no caminho de Emaús, sendo visitado pela presença do próprio Jesus ressurreto. Que milagre extraordinário. Jesus falando, e eles ouvindo aquelas histórias, e ele lembrando todas as profecias, todas as promessas. No caminho o coração dele já ardia, algo dentro já estava comunicando: isso não é uma situação normal, isso não é uma conversa normal, isso não é um dia normal. Era em um e era em outro, mas eles estavam ali só ouvindo, não deram nenhuma atenção àquela sinalização. Às vezes a sinalização de Deus não é como um anjo descendo, não é como um arrepio grande, não é como uma grande carreira. Às vezes é só um incômodo lá dentro, às vezes é aquela impressão. Você não escutou uma voz, você não escutou uma profecia clara, ninguém pôs as mãos sobre você no culto, você não tem anotado 3 versículos, mas você tem alguma coisa lá dentro no teu coração. Quando você intenta fazer algumas coisas, lá dentro do teu coração está te comunicando. É como um gato arranhando, dizendo: para por aí, não vai, não é esse o caminho. É o Espírito te sinalizando. E a Bíblia diz que os discípulos não deram atenção àquilo. Continuaram, pararam onde iam parar. Chamaram aquele convidado que apareceu no meio do caminho, um convidado que eles não sabiam quem era. Mas o Espírito começou a comunicar, mas eles não deram atenção. Quando você dá atenção, esse comunicado vai ficando claro, as coisas vão. Aí você diz assim: Senhor, me diz tudo. Ele está dizendo: eu comecei, mas você nem sequer deu moral, nem sequer atentou. Como é que você quer que Deus fale coisas, se quando Ele tentou, você não abriu a porta? Tem portas, a gente vai falar isso em outro culto. Tem portas que Deus vai abrir, mas tem portas que você tem que abrir para que Ele entre. O Espírito Santo comunicando, e a Bíblia diz que convidou Jesus. Jesus sentou com eles, abriu o pão, partiu o pão. E quando eles viram aquilo, eles disseram: é o jeito que Jesus partiu o pão. Aí quando eles se atentaram, Jesus sumiu, desapareceu. E olharam um para o outro e disse: meu coração estava ardendo quando este homem estava falando. Aí o outro disse: oxi, o meu também. Aí nem um leso, nem o outro leso prestou atenção na comunicação do Espírito. Diga: o Espírito está comunicando. O Espírito está dizendo, mas você precisa atentar. Eles não deram atenção àquilo. Mas eu oro esses dias para que a sua percepção seja aguçada para as portas do sobrenatural. Amados, que milagre extraordinário. Eles não só estavam ouvindo falar que Jesus havia ressuscitado, eles estavam andando com o próprio Jesus ressuscitado. Aleluia. Lugares comuns esses dias serão encharcados da presença de Deus. Jacó estava no lugar comum, Deus se fez presente ali. Os discípulos estavam se afastando, Deus enviou o próprio Jesus para estar com ele. Vão haver visitações divinas esses dias, portas se abrindo para coisas sobrenaturais, para intervenções, para comunicados da parte de Deus. Obedece às sinalizações. Visitações de anjos.
Aleluia. João 10:9 diz: eu sou a porta. Se você entrar por ela, você será salvo. Jesus é a porta. Quem entra por ela tem escape, tem salvação. Diga: portas do sobrenatural. Portas para o sobrenatural estão se abrindo esses dias. Eu ficarei atento e entrarei por elas. Milagres extraordinários e incomuns. Portas para o evangelho, portas para o sobrenatural. A terceira porta: portas de resgate. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Meu Deus do céu. Atos capítulo 5, versículo 17, bem rapidão. Atos capítulo 5. Aleluia. Amados, existem mensagens que a gente estuda e vem, mas existem coisas, amados, que são da parte de Deus, inspiradas para manifestar algo em comum. Esse não é o tipo de culto que você vai anotar e levar boas informações para casa somente. Esse é o tipo de culto de liberações de Deus, para que você perceba e entre em ambientes que o Espírito está promovendo. São comunicados do Espírito para nós, avisos do Espírito para nós. Atos 5:17 diz: levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor fez o quê? Fez o quê? Abriu as portas dos cárceres e conduzindo-os para fora disse: ide e apresente-se no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. A inveja quis calar a palavra, a inveja quis perseguir os filhos, a inveja quis aprisioná-los, mas a Bíblia diz que de noite um anjo aparece, abre as portas e diz: fique livre. Atos capítulo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Atos capítulo 12. Obrigado, Jesus. Versículo 1 diz: porque naquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Meu Deus. Para que o guardassem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante. Havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Preste atenção, um pescador, não era bandido, não era assassino, não era matador, não era perigoso, um pescador, preso por 16 pessoas. Amado, nem o presídio de segurança máxima dos Estados Unidos vai ter 16 pessoas para prender um homem e ficar lá de guarda por causa de um homem. E você vai ler nos versículos seguintes: estavam presos com correntes. Ele estava dentro de um cárcere, numa masmorra, com correntes nas mãos, nos pés, com 16 homens. 4 de um lado, 4 do outro, 4 do outro, 4 na porta, 2 dentro. Tinha homem. Como é? Ele estava preso com as mãos, preso com os pés, dentro de um cárcere, com guardas por todos os lados, um pescador. Porque Herodes tinha tanto medo de um pescador.
Porque haviam burburinhos, haviam notícias, haviam fatos de que pedras se moviam, túmulos antes preenchidos ficavam vazios, mortos ressuscitavam, doentes eram curados, pessoas opressas por espíritos malignos eram libertas. Ele começou a ouvir essas coisas e ele disse: esse tal de crente é coisa séria. Sabe por que o diabo não dá mole para crente? Porque ele vê o que o poder e a unção podem fazer. Não era Pedro o pescador, era a unção que operava nele, através dele. Havia notícias. Esse povo, onde ele está, pedra que ninguém move é removida, morto que está fedendo ressuscita, doente com doença incurável é curado. Aleluia, evidências, evidências. Aí a Bíblia diz, vamos ler: na noite anterior ao dia que Herodes, versículo 6, ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados. Amado, Pedro estava no cárcere. Não bastava ter soldado dentro, fora, tinha soldado dentro também. Que tipo de guarda é essa? Que bota dois soldados dentro do cárcere para um homem pescador com as mãos presas. Só você não sabe o poder que você carrega. Só você não sabe o quanto o diabo treme de medo a olhar para você. Eu oro para que você desperte hoje, para que você entenda hoje quem você é nele. A Bíblia diz que Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Amado, tinha gente do lado de fora, tinha gente do lado da porta, tinha gente de dentro da porta. Minha gente, tinha gente demais para prender um homem só. Qual é o pecado dele? Fazer milagre. Qual é o pecado dele? Pregar o evangelho com ousadia. Qual é o pecado dele? Não ter medo de se expor. Qual é o pecado dele? Falar da ressurreição. Qual é o pecado dele? Quantos ele matou? Não, o pecado dele é sobre quantos ele curou. Eu não sei se você está entendendo. Pedro dormia. Quem dorme com 16 guardas lhe vigiando, com corrente nas mãos, com corrente nos pés? Quem dorme? Quem dorme? Quem tem promessa, quem tem fé, quem confia. Ei, quem tem promessa pode dormir. Catuca o irmão do teu lado e diz assim: ei, irmão, quem tem promessa dorme. Mas e a corrente, e as prisões, e o guarda? Amado, você acha que ele estava preso, que era para receber uma sentença de 5 anos de prisão? Não, estava marcado. Por quê? Porque Herodes ficou contente, porque viu que matando Tiago, os que perseguiam o evangelho ficaram felizes. Ele queria ganhar moral, essa coisa de política. Ele queria ganhar, digamos assim, voto, crédito com o povo. Estava marcado, amados, um funeral. E a vítima do funeral dormia. E a igreja orava incessante. Incessante. Aí a Bíblia diz, preste atenção, versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo e uma luz iluminou a prisão. O homem estava dormindo, era de noite, todo mundo lá protegendo, guardando. De repente um clarão, um anjo aparecendo, toca em Pedro e olha o que a Bíblia diz. Uma iluminação na prisão. O anjo tocou do lado de Pedro. Pedro despertou e ele disse: levanta-te depressa.
Então as correntes caíram. Preste atenção, o anjo não tirou as correntes e disse: levante-se. Pedro continuou com as correntes amarrados, um guarda do lado, um guarda do outro, um guarda na porta, um guarda do outro lado da porta. Ele amarrado, o anjo disse: se levante. Como se levante? De que jeito? Ele não está vendo que eu estou... Como é isso? Aprende isso, meu irmão. Tem instruções que quando elas vêm da parte de Deus para você, elas vêm carregadas, elas vêm cheias de um poder para que você possa obedecer. Vou repetir isso. Senhor, como eu vou ficar de pé? Eu estou algemado, não tem como eu obedecer essa instrução. Eu até queria me envolver nesse projeto, mas não tenho dinheiro. Eu até queria orar pelo doente, mas eu que ando doente. Eu até queria ajudar o outro, mas eu estou precisando de ajuda. E Deus está dizendo: vá lá, ajude, vá lá, oferte, vá lá, se envolva. Senhor, eu estou preso, eu não consigo. O anjo disse: se levanta. É porque na obediência à instrução, a capacidade, a força, o poder para que você cumpra chega. Ele se levanta e quando ele obedece, as correntes quebram. Tem coisas esses dias que você está perguntando como, de que jeito, de que maneira. Deus está dizendo: se levanta e obedece, se levanta e obedece, se levanta e obedece. Mas quem está saindo de uma prisão de segurança máxima como essa, sai corrido, apressado, desesperado. Meu Deus do céu, uma oportunidade. Mas o anjo não faz assim. O anjo não sai nas correrias, nas coxas, escondido. Olha o que o anjo disse. Meu Deus do céu. As correntes caíram. Aí o anjo disse para ele: coloque seu cinto, calce as sandálias. Como é, menino? Dá tempo de pegar cinto. Dá tempo de pegar a sandália. Olha os guardas aí. Pega cinto, pega a sandália. Ele ainda diz assim: pega a capa. A capa era quase como se estivesse dizendo assim: pega o blazer. Vai sair, mas não vai sair como humilhado, desprezado, escondido. Vai sair de cabeça erguida e não vai deixar nada para trás. Pega a sandália, pega o cinto, pega a capa. O que é teu, Pedro? Não vai ficar nada. Para eles saberem, não vai voltar para aqui não. Aquele que te tirou, te levou e não deixou nada para trás. Aquilo que é seu não vai ficar para trás. Pega o cinto, pega a capa, pega a sandália, põe. Não é para sair carregando não, é para sair vestido. Então saindo Pedro o seguia, não sabendo se era real. Vão acontecer coisas na tua vida que você vai dizer: isso é um sonho, isso é o que está acontecendo. Peraí, será que não é raro a pessoa? Não, eu acho que deve. Já aconteceu coisa comigo, amado, que eu digo: estão me confundindo com alguém, só pode. Quando meu marido foi receber a imposição de mãos do pastor Bud, o pastor Bud olhou para ele, impôs as mãos e dizia: você vai ser um pastor como Jesus. Você vai pastorear, e suas palavras vão ser como Jesus. Na época ele era professor do Rema, ele viajava, ensinava muito, mas ninguém nunca o tinha visto como pastor, nem eu que namorava com ele há 1000 anos. 1000 anos eu vou deixar você curioso. A gente namorava desde jovenzinho. E eu via o Senhor atuando na vida dele. Mas o pastor Bud disse aquilo e parecia, muitas pessoas na conferência dizem: pastor Bud se confundiu. Uns diziam: ele parece com o pastor fulano de tal, deve ser isso. Aí um ano depois meu marido estava pastoreando. As pessoas vão olhar para você e às vezes você mesmo vai dizer: será que estão me confundindo? Será que isso é para mim? Será?
Pedro disse: eu não sei se isso é um sonho, eu não sei se isso é verdade, mas eu vou obedecer a instrução. E ele saiu, não entendendo se era real o que estava acontecendo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, diga, era de ferro, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Andando, cheio de pompa. Não estou entendendo nada. Está acontecendo coisa comigo. Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Eu não tenho um muque para dar conta desse sentinela aí. Mas eu estou obedecendo, seguindo o fluxo do Espírito. Eu vou me embora. Passa um sentinela. Meu Deus, o que é isso? Passa o outro sentinela. Ninguém me notou. Tem coisas que vão acontecer na tua vida que ninguém vai notar muito, que você vai parecer invisível, mas deixa estar. É bom que isso aconteça. É bom que isso aconteça. Você está indo direto para o portão de ferro. E quando chega lá o grande desafio, automaticamente, sabe o que é isso? Vou te traduzir esse automaticamente. Sensor. É isso. Sensor de presença. Eu tenho uma lâmpadazinha lá nos lugares lá da minha casa. A bichinha está até meio coisada. Mas quando você entra, a bicha liga. Você sai, ela desliga, não tem botão. Sensor de presença. Quem foi na frente? O anjo. Me segue, Pedro. Ele não ficou debatendo com a porta, ele não ficou gritando com a porta, ele não ficou discutindo com a porta, ele não ficou esbravejando. Sensor de presença, o portão de ferro, os ferrolhos de bronze reconheceram: ele está aqui. Quem criou o ferro? Ferro é um elemento natural. Quem criou? O Criador. A criatura reconhece o Criador. Não precisa falar, não precisa esbravejar. A presença diz, obedece. A presença por si só diz: eu estou aqui. A Bíblia diz em Salmos: ó portas, levantem as vossas cabeças, ó portais eternos, entrem, abram-se, ou levantem as suas cabeças para que entre o Rei da Glória. Ei, existem coisas na tua vida que você não vai precisar esbravejar, não vai precisar lutar. O sensor da presença que você carrega vai ser ativado. Abram-se portas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E Ele passa por essa porta. Meu Deus, meu Deus. E as portas se abrem. O sensor de presença é ativado e Ele passa. Portas de resgate. Tem portas de resgate chegando para situações de tua vida. Tem portas de resgate chegando para aquelas pessoas que você acha que não tem jeito. As suas orações vão enviar. O resgate divino está chegando para lugares que parecem improváveis. Tem portas de resgates que serão abertas quando aquela porta grande se abriu e Pedro passou. Os céus estavam comunicando à terra: manda cancelar o funeral. Eu não sei se você entendeu. Estava marcado para Pedroca morrer. A porta se abriu. O inferno estava tramando, estava trincando os dentes de raiva. Jesus, envia seu anjo.
a porta se abre e os céus comunicam à terra. Manda desmarcar o funeral. Quais eram as áreas da tua vida que estavam prestes a morrer? Deus está abrindo portas de resgate essa noite e está dizendo: manda cancelar o funeral. Portas de resgate, portas de livramento, coisas impossíveis, ferrolhos que vão ser abertos, portas de ferro que vão, sem ouvir uma palavra, por causa da presença encharcada, vão ser abertas. Não é quem é você, porque quando você olha para você, eu sou o filho de Maria, o filho do José, que vendia coentro lá na feira. Eu sou fulano, sei nem falar direito, eu sei falar, mas meu diploma, minhas coisas, não tem dado muito certo. Não é quem você é com quem você anda. Pedro estava acompanhado. O sensor da presença que ele estava associado detectou na hora. Quando você vai sozinho, você se vira, você paga a conta, você resolve. Mas quando você vai encharcado da presença, a presença vai na frente, a presença é reconhecida, o ferrolho se abre, a porta se despedaça. Oh meu Deus, oh meu Deus. Só para a gente ganhar tempo, que eu já passei, foi do meu tempo. Mas esses 6 minutos não está contando não. Você vai continuar lendo o seu versículo, e a Bíblia vai dizer que Pedro vai na casa de quem estava orando, e ele bate. Começa a bater, começa a bater, começa a bater. Uma menina escuta, vai lá. Antes de abrir a porta, reconhece a voz dele chamando: abre aqui, abre aqui. Pedro, é Pedro, é Pedro, corre. Aí vai dizer aos irmãos que estavam fazendo vigília: Pedro está aí. Oh minha filha, bichinha tá com devaneios. Sabe, você ora tanto, as coisas estão prestes a acontecer, e às vezes você diz assim: não pode ser assim, como é que pode? Tiago foi morto e assim a gente está orando. Aí de repente Pedro aparece: essa mulher está ficando doida. E Pedro continua batendo. Agora veja a questão. Há poucos minutos uma porta de ferro, arrodeada de guardas, se abriu sem Pedro bater, sem Pedro fazer nada, automaticamente. 10 minutos depois, a próxima porta não era de ferro, provavelmente de madeira, provavelmente não tinha nenhum guarda ali. Ninguém abriu para Pedro. Pedro teve que fazer o quê? Bater. Ninguém abriu. Pedro teve que fazer o quê? Continuar batendo. Ninguém abriu de novo. Ele continuou o quê? Batendo. Vai ter portas que Deus vai abrir, mas vai ter portas que você vai ter que continuar batendo até que alguém venha e abra. Ei, tem portas que vão ser abertas, portas de resgate. Só para terminar, eu não vou ler aqui, mas em Atos no capítulo 16, verso 26, Paulo e Silas presos na prisão, começaram a louvar à meia-noite. Todo mundo sabe dessa história. E à meia-noite, todas as portas dos cárceres se abriram. Todo mundo tinha agora aval para ser livre. Embora isso não aconteceu, porque Paulo era prudente, mas o carcereiro ficou com tanto medo daquilo e disse: pronto, todo mundo fugiu, eu vou ter que prestar conta disso. De que maneira? Ninguém vai acreditar que alguém estava cantando de noite e uma porta se abre. Uma porta, 2 portas, 3 portas. Aí aquilo que era para ser morto para o carcereiro, ele tentou se matar, dizendo: é melhor me matar, porque eu não vou conseguir explicar isso, não vou ter como eu vou ser morto de todo jeito. O que era para ser morte e que foi livramento para Paulo,
se transformou em livramento também para o carcereiro, porque a Bíblia diz que Paulo pregou para o carcereiro, e não só ele, mas a família toda se converteu. Tem portas que Deus vai abrir para você, no meio da tua dor, no meio da tua prisão, que não vão ser só bênção para você, vai ser bênção para aquele que te persegue, vai ser bênção para aquele que queria te matar. Ei, eu estou te dizendo, portas de resgate estão para se abrir esses dias. Fica de pé. Cadeias e prisões sendo desfeitas. O Deus do impossível operando. Portas para o Evangelho, portas para o sobrenatural e portas de resgate. Essa é uma mensagem profética para essa igreja e para a tua vida. Ore por portas para o Evangelho, portas para o sobrenatural e portas de resgate. Enquanto a igreja orava, pessoas foram resgatadas, resgates aconteceram. Ei, Deus vai abrir escapes em momentos que você disser, parece que não tem jeito, já fiz tudo que tinha que fazer, não sei como sair dessa, não sei como melhorar a situação. Tem portas de escape. Coisas impossíveis. Levante suas mãos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Canta isso! Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Hey! Portas estão sendo abertas. Você vai ver portas para o Evangelho, portas para o sobrenatural e portas de escape, portas de resgate sendo abertas. Está chegando socorro, alívio, portas de resgate. Coisas que pareciam impossíveis, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não tinha saída. Ei! Ei! Tá chegando
resposta, alívio, resgate da parte dos céus, resgate financeiro, resgate de saúde, resgate, resgate chegando, resgate chegando, resgate, resgate, portas de resgate. Não vai se perder, não vai se perder. Aquilo que parecia impossível, Ele te vê, meu irmão. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou. Milagre, Cadê o milagre do Senhor?